Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. E como foi mencionado, nós saímos, Rosângela e eu, gostaria de pedir que a Rosângela fique de pé, por favor. A Rosângela e eu, obrigado, Rô. Saímos para o Marrocos no ano 1986. Então, fazem alguns anos. E, mais ou menos, talvez até antes, mas eu acho que já a partir do ano 1990, essa igreja tem participado com a gente no ministério, e com visitas, inclusive, aos campos, o Luiz, a Rosaura, os meninos. E aqui eu quero apresentar a nossa família. Quando nós saímos, em 1986, para o Marrocos, o Felipe, nosso filho mais velho, tinha 10 meses. Alguns de vocês devem tê-lo conhecido nessa época. E hoje, pela misericórdia de Deus, o Felipe e a sua esposa, Cristina, é um dos casais missionários sustentados por essa igreja, que estão no Oriente Médio, trabalhando também com muçulmanos. A Priscila casou-se com o Lucas há 6 meses. A Priscila nasceu no Marrocos, quando nós estávamos vivendo lá. Portanto, temos uma marroquina na família. Nós depois vivemos na Espanha, adquirimos nacionalidade espanhola, depois vivemos na Inglaterra. Bom, foram 23 anos de trabalho missionário, e praticamente todo esse tempo trabalhando especificamente com muçulmanos, de alguma forma contribuindo para que o trabalho fosse a obra de Deus, o reino de Deus se estendesse entre os muçulmanos. E depois voltamos para o Brasil em 2006, nós somos membros da Igreja Batista do Morumbi, e até recentemente, até 1 ano e meio, eu fazia parte da equipe pastoral da Igreja do Morumbi como pastor de missões, mas agora voltei a estar envolvido, tempo completo, com o despertamento da visão missionária da Igreja brasileira, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o nosso tema hoje é a Igreja de Cristo e os desafios missionários do século XXI. E eu sei que vocês estão há mais ou menos um mês falando sobre missões, escutando sobre missões. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas antes dessa pergunta, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 21, do livro de Atos. Nós leremos os versículos 12 e 13. Na tela você tem vários versículos, mas nós vamos ler apenas um deles. Atos, capítulo 21, versículos 12 e 13. E aqui alguns discípulos do apóstolo Paulo, e nós vemos a palavra de Deus dizendo: quando nós, os discípulos, ouvimos essas palavras, tantos nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo disse: pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos mantivessem essa passagem em mente, e eu prometo que eu não vou fazer aquele típico sermão de 3 pontos, em que o pregador lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Nós vamos sim dar uma olhada nesse texto, no contexto do título que nós temos hoje, que é a Igreja de Cristo e os desafios missionários para o século XXI.
Mas vocês escutaram durante um mês sobre missões, e eu gostaria que você, eu sei que você está aí muito cômodo, prestando muita atenção, mas quando nós falamos de desafios missionários, o que é que vem à sua mente? Quais são os desafios missionários que nós temos hoje no século XXI? Pode mencionar qualquer um que vier à sua mente, e quem tiver mais para trás, por favor, também participe, mas falando talvez com uma voz um pouco mais alta. Desafios missionários para a Igreja de Cristo no século XXI. O que é que vem à sua mente? Você ia falar algo? Não? Alguém aqui mencionou? Oi? Oração. Muito bom, muito importante. Sem oração, nós não conseguimos fazer missões. O que mais? Disposição para servir. Muito bem. Desafios missionários no século XXI. O que mais vem à sua mente? Oi? Língua do povo. Muito bem, sem contar nas traduções que precisam ser feitas ainda. Eu não tenho as estatísticas aqui comigo, mas, se eu não me engano, ainda existem 1000 e tantas línguas ao redor do mundo que ainda não possuem sequer um livro da Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento, já traduzido no seu próprio idioma. Mais algum? Contribuição financeira. Esse é um trabalho, é um desafio enorme, né? Muito, muito desafiante esse aspecto. Pois não. Ter compaixão. Em termos de necessidades dos povos não alcançados, onde estão os maiores desafios? O que é que vem à sua mente quando nós pensamos em desafios em relação aos povos não alcançados? Oi? A distância, ok. O que mais vem à sua mente? O Oriente Médio, obviamente, está nos jornais, nas revistas, nos telediários, nós escutamos por todos os lados, é um grande desafio. Vocês mencionaram hoje aqui já o desafio entre os indígenas brasileiros. Quantas tribos ainda não foram alcançadas com o Evangelho de Cristo? Muitas. E Deus está nos chamando para, de alguma forma, participarmos disso. Mas quando nós olhamos nesse mapa que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão ver quais são as principais religiões que nós temos ao redor do mundo. E você claramente vai perceber que o islamismo continua sendo um dos maiores desafios. Nós temos o hinduísmo, principalmente na Índia, nós temos o budismo nessa região da Ásia e, claro, na China encontramos muitos não religiosos. E esses países onde você vê essa cor, que pelo menos eu vejo azul, não sei o que você vê, mas aqui é onde existem a maior parte dos cristãos. Mas nós temos aqui mais desafios. Aqui está esses pontos azuis, a maior parte dos cristãos. Aqui essa é a região do mundo onde está concentrada a maioria dos muçulmanos. Nós temos o mundo budista, concentrado principalmente nessa região da Ásia, mas também em partes da Índia e da China. E nós temos o mundo hindu, obviamente concentrado principalmente nessa parte da China, da Índia. Agora, é interessante notarmos, irmãos, isso que nós estamos vendo aqui no mapa agora. Se você olhar bem, olha só, aqui essa cor mais escura, esse vermelho escuro, representa que 65% a 100% da população ainda não foi evangelizada. Não receberam nenhuma vez a mensagem do Evangelho. E olha só que todos esses países, na sua grande maioria, mais uma vez, países muçulmanos, desses países, entre 65% a 100% das pessoas que vivem nessa região ainda não escutaram o Evangelho sequer uma vez. Obviamente, isso faz parte do desafio missionário que nós temos.
E da onde estão chegando os missionários? Quais são as principais regiões do mundo? As igrejas de quais regiões do mundo estão enviando mais missionários? Os Estados Unidos, América do Norte, Estados Unidos e Canadá continuam enviando a maior parte dos missionários transculturais, com 36%. Vejam só que interessante, irmãos, a Ásia está mandando 35% da força missionária mundial e, infelizmente, a América Latina, onde nós estamos inseridos, está enviando apenas 5% da força missionária mundial. Isso quer dizer que nós da América Latina, incluindo o Brasil, ainda não estamos verdadeiramente respondendo ao desafio missionário. E não somente isso. Quando nós olhamos para a população não evangelizada, nós vamos ver que na Índia, por exemplo, ainda existem 344 milhões de pessoas que não escutaram sequer uma vez que Jesus Cristo é o Senhor, e depois você tem toda essa lista de países com o número, os milhões de pessoas que ainda não escutaram o Evangelho, quando, se nós caminharmos aqui por essa região, num raio de 2 quilômetros, nós provavelmente encontraremos pelo menos umas 50 igrejas, algumas delas brigando porque essa rua é minha, quando nós temos em algumas regiões do mundo, por exemplo, na Índia, 344 milhões de pessoas que não escutaram sequer uma vez que Jesus Cristo é Senhor. E se nós pensarmos em grupos étnicos não alcançados, aí a coisa também fica ainda mais complicada, porque dos 2.332 grupos étnicos que existem na Índia, 2.082 ainda não foram alcançados. Dos 499 grupos étnicos ainda não foram alcançados com o Evangelho. Gente, a situação é complicada. Faz quanto tempo que Jesus deu a ordem de que nós deveríamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho? Eu tenho certeza que você sabe, Mateus 28, versículos 18 a 20. Faz mais ou menos quanto tempo que Jesus deu essa ordem? 2000 anos. Agora me responda outra pergunta. Há quanto tempo, mais ou menos, existe a Coca-Cola? Há mais ou menos 100 anos. Gente, se nós formos nesses grupos étnicos não alcançados, eles já terão escutado sobre a Coca-Cola. A grande maioria já escutou sobre Nike e já estão escutando de iPhone, e iPod, e iPad, e aí etc. Mas ainda não escutaram sobre o Senhor Jesus. E para nossa tristeza, irmãos, quando nós olhamos para a população mundial, 33% da população mundial se considera cristã, 40% não é cristã, mas já foi evangelizada, e 27% são de não evangelizados. Mas de que maneira está distribuída a força missionária mundial? De uma maneira totalmente equivocada. 80% dos missionários estrangeiros estão trabalhando entre aqueles que já se consideram cristãos. 17,5% trabalha entre aqueles que já foram evangelizados. E dos milhares de missionários que existem ao redor do mundo, inclusive de brasileiros, apenas 2,5% da força missionária mundial está trabalhando entre os povos não alcançados com o Evangelho. Qual é a lógica? Entre aqueles que se consideram cristãos,
existem 186 missionários para cada 1 milhão de habitantes. Entre aqueles que são muçulmanos, existem 3 missionários para cada 1 milhão de habitantes. E eu acho que fica pior. Para cada 100 dólares que a Igreja Evangélica Mundial gasta no ministério globalmente, o gasto em todos os países onde a maioria é não evangelizada, ou seja, de não alcançados, deixa eu explicar melhor. De cada 100 dólares que a Igreja de Cristo ao redor do mundo investe em projetos internacionais, quanto de cada 100 dólares é utilizado para os povos não alcançados? E aqui nós vamos ver quem acerta, e se você acertar, você tem um prêmio. De cada 100 dólares que nós gastamos para a evangelização mundial, supostamente, quanto desses 100 dólares é investido para a evangelização dos grupos étnicos não alcançados? 5 o quê? 5 dólares, quem dá mais? 2 dólares. Parece aquele leilão do governo, né? Quem der menos vai ganhar. Quanto disseram aqui? 2 dólares. 1 dólar. 3 dólares. E a resposta certa é? De cada 100 dólares que a Igreja de Cristo gasta globalmente em trabalhos em projetos internacionais, 1 centavo é utilizado para os grupos étnicos não alcançados com o Evangelho. Mais uma surpresa. Quem vocês acham que é o maior país, o país mais missionário do mundo? E deixa eu dizer aqui quais são os critérios para essa definição. O que foi usado nesse cálculo que eu vou mostrar para vocês, foi feito da seguinte maneira: quantos cristãos é necessário num determinado país para que seja enviado um missionário? Ok? Usando esse critério, qual vocês acham que é o maior país missionário do mundo? Coreia do Sul, China, Inglaterra, Estados Unidos, estou judiando de vocês, né? Mongólia. Há cerca de 40 anos havia 3 cristãos na Mongólia. Hoje, o Senhor está trazendo um avivamento, existem alguns milhares, e mais ou menos a proporção é de que para cada 222 cristãos na Mongólia, existe um missionário enviado transculturalmente. Descendo a lista, para cada 633 cristãos na Tailândia, um é enviado para o campo missionário. Onde é que está o Brasil? Mais ou menos a cada 2.000 cristãos no Brasil, um missionário é enviado para o campo transcultural. Além disso, irmãos, eu já mencionei isso há algum tempo, nós vivemos em um mundo em transformação. Vocês com certeza já escutaram falar de um homem chamado William Carey. Foi um dos primeiros missionários modernos, da era moderna, protestante. E hoje a histórica igreja onde viveu e pregou William Carey, na Inglaterra, por volta do ano 1800, essa igreja hoje é um templo hindu. A outrora Europa evangelizada, hoje é campo de missões. Enquanto a igreja na Índia, terra do hinduísmo, envia mais de 40.000
missionários transculturais. Os 10 grupos mais resistentes à pregação do Evangelho hoje estão na Europa Ocidental, enquanto os 10 grupos mais receptivos estão na China e na Índia. Diariamente, mais de 16 mil pessoas estão se convertendo na Índia. Isso significa, irmãos, que diante desses números e dessa situação, nós precisamos encontrar urgentemente uma nova maneira de pensar e fazer missões, porque nós estamos vivendo em um mundo que ainda não foi evangelizado e nós ainda não cumprimos a tarefa que o Senhor Jesus nos deixou há cerca de 2000 anos, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo em um mundo em transformação, e é por isso então que há cerca de 2 anos nós iniciamos esse centro de reflexão missiológica, e é o projeto atual que eu estou envolvido juntamente com a Rosângela, em que nós entendemos que o trabalho nosso nesse momento é conscientizar e treinar a igreja brasileira para entender quais são os desafios missionários do século XXI. Através de cursos, através de treinamento, através de material escrito, para que nós possamos, de fato, cumprir com aquela responsabilidade que o Senhor está colocando sobre nós. E depois você pode entrar nesse site, você vai encontrar muita informação sobre o que está sendo realizado, e essa igreja tem participado na nossa vida, o que tem permitido com que estejamos envolvidos e contribuindo para que a Igreja de Cristo se conscientize e participe mais do trabalho missionário. E a partir daqui eu gostaria de pedir que os slides fossem controlados lá de cima. Mas quando nós pensamos nos desafios que nós acabamos de ver, e quando nós pensamos que nós vivemos em um mundo em transformação, nós precisamos ter uma nova definição de missões. E a definição de missões que nós estamos usando e que surgiu do movimento de Lausanne, com o qual nós também estamos envolvidos, essa definição de missões diz que missão é cada cristão sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo e de todo o seu ensinamento em todo o mundo, em todas as esferas da sociedade e no mundo das ideias. Se nós vivemos num mundo em transformação, nós não podemos continuar usando a mesma definição de missões que nós usávamos há 30, 40 anos, porque nós vivemos em um mundo diferente de 30, 40 anos atrás. O nosso mundo tem várias características, como materialismo, secularismo. Nós vivemos em um mundo que vive uma crise étnica e política, crise econômica, crise ambiental. E se nós não buscarmos quais são as respostas que a Bíblia está dando para essas características do mundo em que nós vivemos, a nossa mensagem vai se transformar numa mensagem irrelevante para o século XXI. Porque nós temos a resposta na palavra de Deus, mas as perguntas do século XXI são diferentes das perguntas do século XX. E se nós, com o Evangelho, não dermos resposta para o mundo em transformação, para o mundo que está vivendo em crise, a nossa mensagem não vai fazer diferença na vida das pessoas e, portanto, nós não veremos vidas sendo transformadas. Por isso, quando nós pensamos em ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos continuar pregando a palavra, nós precisamos continuar discipulando, nós precisamos continuar estabelecendo novas igrejas aqui na nossa cidade, no nosso país, mas também em todos os países da terra. Não sei se você sabia que existem hoje mais ou menos 386 grupos étnicos com mais de 50 mil habitantes que ainda não há nenhum missionário trabalhando entre eles. Os imigrantes que estão na Europa, Paris, Berlim, Barcelona,
estão indo para a eternidade sem terem escutado acerca de Cristo. Mas nós precisamos pensar também em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos deixar as marcas do reino de Deus por onde nós passarmos e pregar que Cristo é a única verdade e o único caminho em um mundo que acredita que existem muitas verdades e muitos caminhos. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo através da mídia globalizada. Nós precisamos pensar nos pobres e oprimidos. E nós precisamos ser testemunha de Jesus Cristo no campo das ideias. E aí vai aparecer na tela uma série de palavras difíceis, mas que tem a ver com a realidade do mundo em que nós vivemos. E se o evangelho que nós pregamos não tiver respostas para os problemas que tudo isso está trazendo para o nosso mundo, o nosso evangelho se tornará irrelevante, porque nós estamos dando respostas antigas para problemas novos. Mas qual é o título da nossa mensagem? A Igreja de Cristo e os desafios do século XXI. E eu já falei dos desafios, alguns deles pelo menos, e são 10 e 10, imagino que vocês agradeceriam se eu dissesse, então, já fiz o que eu me propus, os desafios já estão dados, portanto, irmãos, vamos orar, que Deus os abençoe. Mas vocês vão ter que aguentar mais 20 minutinhos, porque além de estar no título, os desafios, o que mais de importante tem nesse título? A Igreja de Cristo. E aí está parte do problema. Porque se você e eu conhecemos todas as passagens bíblicas que falam sobre missões, ou pelo menos muitas delas, se você e eu sabemos quais são os desafios missionários, se você e eu sabemos que de cada $100 que é gasto nas missões globais, apenas 1 centavo é utilizado para o trabalho entre grupos não alcançados, se você e eu sabemos, e muitos cristãos ao redor do Brasil sabem, por que ainda o mundo não foi evangelizado? Qual é a razão que está impedindo e não permitindo com que estejamos mais engajados no envolvimento missionário? O que é que nos impede de sermos testemunhas do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade? Em outras perguntas, o que é que está acontecendo com a fibra missionária da igreja brasileira? E eu creio, irmão, que o que está acontecendo é que nós não estamos aceitando nossa responsabilidade missionária, porque nós estamos sendo influenciados pela filosofia do mundo que está ao nosso redor. Eu creio que a razão pela qual, ou pelo menos uma das razões pelas quais, nós não estamos mais engajados com o movimento missionário, e é uma das razões pelas quais, depois de 4 semanas, um irmão sobe aqui no púlpito para dar um relatório, e ele diz que ainda não alcançou o valor necessário para comprar e suprir a necessidade de missionários que estão trabalhando entre tribos indígenas não alcançados. Uma das razões pelas quais isso está acontecendo é porque nós estamos sendo influenciados pelas filosofias do mundo ao nosso redor. E isso está afetando a minha e a sua teologia, e tem a ver com aquele versículo que nós lemos ao princípio, e eu quero explicar isso para vocês, mas eu vou fazer isso através de uma digressão aparente. Eu sei que vocês devem saber o que é digressão, mas vai aparecer aí na tela: ação ou resultado de se desviar do assunto tratado.
afastamento de um objetivo. E o que eu vou mostrar agora para vocês pode dar a impressão de que eu estou saindo do assunto, mas eu prometo que nós vamos costurar e fazer o link para que você possa entender por que eu vou falar do que eu vou falar agora, para tentar responder a pergunta sobre o porquê nós ainda não estamos realizando o trabalho missionário da maneira que nós deveríamos estar envolvidos. Início da digressão. Se você é daqueles que gosta de consultar e-mail durante o culto, esse é o momento. Eu aviso para você, quando nós terminarmos a digressão, por favor, você poderia abrir essa água. Mas vocês que conhecem história, vocês devem se lembrar de algo que os historiadores, obrigado, chamam de Idade Média. A Idade Média, os historiadores dizem que durou mais ou menos entre os anos 500 e o ano 1500, mais ou menos. E durante essa etapa, além de ser chamada de Idade Média, alguns chamavam de Idade das Trevas, porque, de acordo com algumas pessoas que olham daqui para aquele momento da história, eles acham que essas pessoas eram ignorantes, estavam sendo guiados cegamente pela igreja, que eles consideram, obviamente, como uma superstição. Mas foi também nessa época, chamada de Idade Média, que nós tivemos as cruzadas, foi o início do surgimento das metrópoles, como nós conhecemos hoje, da arte, da literatura, da ciência, mas foi também nessa época, mais ou menos a partir do ano 1200, que começaram a surgir algumas ideias teológicas e filosóficas que influenciam profundamente a maneira que você e eu pensamos e, portanto, a maneira que você e eu agimos, mas que nós não percebemos que a maneira com a qual eu estou agindo hoje tem a ver com essas ideias filosóficas que começaram a surgir por volta do ano 1200, naquela etapa chamada de Idade Média. E eu vou tentar ilustrar isso com 4 filósofos teólogos, dando brevemente as ideias do que disseram Tomás de Aquino, Descartes, que você já deve ter escutado falar, outro filósofo inglês chamado John Stuart Mill e outro chamado Jean-Jacques Rousseau. Vejam só que interessante. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um teólogo incrível, foi um filósofo incrível, e ele contribuiu fortemente para o desenvolvimento da teologia que nós temos hoje em dia. Portanto, existem muitas coisas positivas em relação ao pensamento de Tomás de Aquino. Porém, existe um problema na teologia dele que acabou influenciando muito o que acontece hoje na Igreja de Cristo. Ele acreditava que realmente houve a queda, que houve o pecado original, que Adão e Eva pecaram, mas que esse pecado acabou afetando a comunhão, porque o pecado nos separou de Deus. Mas Tomás de Aquino, influenciado pela filosofia grega, ele também acreditava que a nossa mente e o nosso intelecto não tinha sido afetado pela queda. E se a nossa mente e o nosso intelecto não foi afetado pela queda, isso significa, então, que as conclusões que eu chegar a partir do meu raciocínio são tão verdadeiras e tão válidas quanto a revelação especial que nós obtemos através da palavra de Deus, através da Bíblia. Problema número 1. Existe uma palavra chamada pluralismo. E é uma característica do mundo em que nós vivemos, e pluralismo significa que todas as ideias são iguais,
e que uma é tão válida quanto a outra, portanto, não existe uma só verdade, e todas as verdades são iguais e servem. Mas, além de Tomás de Aquino, nós temos Descartes. Foi na era chamada, ele foi um dos precursores do iluminismo, já mais para frente. E Descartes chegou à seguinte conclusão, depois de semanas de intensa meditação e reflexão filosófica: o homem, e não Deus, é a medida de todas as coisas. Descartes chegou à conclusão que todos nós conhecemos: eu penso, portanto eu existo. Em outras palavras, o que me transforma num ser humano é o fato de eu ter intelecto, e esse intelecto é o centro de todas as coisas, e com isso, adicionando-se ao que nós vimos de Tomás de Aquino, mais essa ideia de Descartes, o homem europeu, que foi onde essas ideias se desenvolveram, que era um homem profundamente cristão e religioso, começou a tirar Deus do centro da sua vida e a colocar o seu intelecto, a sua pessoa, o seu cérebro, as suas conclusões como a coisa mais importante e como a característica principal do que significa ser humano. Depois nós temos esse filósofo inglês chamado John Stuart Mill. Vejam só o que ele disse: as decisões precisam ser feitas tendo como objetivo aquilo que maximize nosso prazer e diminua a nossa dor. As decisões precisam ser feitas tendo como objetivo aquilo que maximize nosso prazer e diminua a nossa dor. E, além disso, o John Stuart Mill disse: o que importa é buscar nosso próprio bem, à nossa própria maneira. E como se não fosse suficiente, temos o nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, que disse: o que importa é o que eu sinto. Paixões humanas devem sobrepor-se à razão ou a qualquer consideração sobre Deus. O que importa é o que eu sinto. Paixões humanas devem sobrepor-se à razão ou a qualquer consideração sobre Deus. Fim da digressão. Para de ver o seu e-mail. Vamos voltar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aparentemente desconexa. Você sabe por que Roma caiu? A cidade de Roma, a grande capital do Império Romano, por volta do ano 450. Ela caiu porque ela estava tão ensimesmada, estava olhando tanto para si próprio, que não percebeu que os bárbaros, os inimigos, estavam penetrando sorrateiramente no Império Romano. E o que isso tem a ver com missões? Irmãos, Deus tem me dado o privilégio de viajar muito. E me dá a impressão de que quando nós pensamos na Igreja de Cristo, nós podemos afirmar que em relação à Igreja, os bárbaros já chegaram. Essas ideias promovidas por esses teólogos e filósofos que nós acabamos de ver, começaram a penetrar sorrateiramente na teologia evangélica brasileira e está afetando profundamente a maneira que eu entendo o cristianismo. Deixa eu usar uma menção de C.S. Lewis. A pior maldade não é a que acontece nos sórdidos porões do crime, que Dickens tanto amava descrever. Ela é concebida
e levada adiante, secundada, executada e registrada, nos bem iluminados, limpos, acarpetados e aquecidos escritórios por homens silenciosos de colarinhos brancos, unhas bem aparadas e rostos bem afeitados, que não precisam levantar seu tom de voz. Adaptando ao nosso tema. O maior perigo para a Igreja de Cristo não são aquelas ideias que nós achamos mais absurdas e aqueles pecados mais rocambolescos que nós achamos que são aquelas coisas que vão derrubar a Igreja de Cristo. Não. São as ideias que vão penetrando sorrateiramente nas nossas mentes e nos nossos corações e vão nos distanciando do propósito de Cristo, que Cristo tem para você e para mim. Os bárbaros já chegaram, e vai aparecer aí um resumo das várias ideias de Tomás de Aquino, Descartes, John Stuart Mill e Jean-Jacques Rousseau, onde nós vemos que a palavra de Deus foi colocada no mesmo nível que o raciocínio humano. Nós vemos que os filósofos chegaram à conclusão que Deus já não era necessário, portanto, vamos colocar a lógica, e muitas vezes nós colocamos a teologia sistemática em vez de colocar Deus no centro, porque o que importa é encaixar a Deus dentro de alguns quadrinhos que eu acho que são importantes, e achamos que Deus tem que funcionar da maneira que eu acho que Ele é, e não da maneira que Ele verdadeiramente é. Nós estamos permitindo, com essa ideia do John Stuart Mill, a entender que o que importa realmente é o prazer, o que importa é não ter dor, não ter sofrimento, o que importa é que Deus me abençoe se eu fizer as coisas da maneira correta. E para piorar mais ainda, a teologia evangélica brasileira também já incorporou as ideias de Jean-Jacques Rousseau, onde o que importa é o que eu sinto e as paixões, e não necessariamente um compromisso sério com o nosso Deus, sejam quais forem as consequências, porque hoje eu entendo, através dessas filosofias que estão penetrando na minha mente, que o que importa é ser feliz. E você escuta isso nos melhores púlpitos desse país. E você escuta isso em todas as rádios e programas de televisão que nós estamos escutando praticamente todos os dias. Irmãos, com tudo isso, nós estamos sendo influenciados pelo poder da escolha. Nós estamos permitindo com que o hedonismo penetre na igreja. O que importa é aquilo que eu mais gosto. O que importa é que eu tenha menor desconforto ou dor. O que importa é que cada um atue segundo a sua consciência. O que importa é que a consciência seja moldada por interesses pessoais. Agora, esses interesses pessoais estão sendo moldados pelo mercado, e o mercado está dizendo que você é o centro do mundo, e na nossa teologia nós estamos incorporando essa ideia, e estamos atuando como se de fato nós fôssemos o centro do mundo, e não Deus o centro do mundo. E quando nós permitimos que essa teologia penetre na igreja evangélica, eu e você já não podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, que eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo e que eu estou disposto, se necessário for, a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou permitindo com que as ideias filosóficas do mundo que me rodeia permeiem a igreja, permeiem as minhas convicções e permeiem a teologia da nossa igreja. E quando eu não consigo dizer que eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, eu não consigo fazer missões, porque não é possível fazer missões sem entrega, sem compromisso, sem sofrimento. Porque eu creio que eu tenho direito a ser feliz, e, portanto, eu vou fazer tudo possível para satisfazer os meus desejos hedonistas.
Um filósofo cristão, ele disse algo muito duro, que normalmente nós não gostamos. O cristianismo é a ferida mais profunda que pode ser imposta sobre uma pessoa, calculada na sua mais terrível escala para colidir com tudo que existe. Não é o que nós escutamos no rádio e na televisão. O cristianismo é a ferida mais profunda que pode ser imposta sobre uma pessoa, calculado na sua mais terrível escala para colidir com tudo que existe. O que Kierkegaard está dizendo aqui é que a partir do momento que o nosso cristianismo deixar de ser um cristianismo que confronta, um cristianismo profético, um cristianismo que denuncia os erros da nossa sociedade, e começamos a ser absorvidos pelo mundo que nos rodeia, e deixamos de entender que sem sacrifício não existe cristianismo, sem sacrifício não existe missões, o nosso cristianismo deixa de ser cristianismo. E como resultado, eu já não consigo dizer que eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já não consigo dizer como o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, 2 bilhões de pessoas ainda não escutaram sequer uma vez que Jesus Cristo é o Senhor. Tempos atrás, influenciado pelo mundo em que nós vivemos, um pastor evangélico disse que a Igreja de Cristo precisa ser um lugar mais divertido do que a Disneylândia. Com isso, eu já não consigo dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E quando eu já não consigo dizer isso, eu já não consigo fazer missões, porque missões é dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Missões é matar o escorpião que está no bolso, meter a mão no bolso e falar, estou contribuindo sacrificialmente para que aquele missionário tenha o transporte que ele precisa para fazer o trabalho. Fazer missões significa dizer, Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja feita para que o teu nome seja glorificado até os confins da terra. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor Deus, como muitas vezes nós não percebemos que os bárbaros já chegaram e penetraram de maneira sorrateira na sua igreja, na teologia, nos nossos corações. E, infelizmente, Senhor, nós estamos nos deixando influenciar pelas filosofias deste mundo que dizem que nós somos o centro, que nós não devemos sofrer e que o que importa é ter prazer e ser feliz. E com isso eu não consigo mais dizer, Senhor, que eu estou pronto não somente a sofrer, mas, se necessário for, a morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero rogar-te que tu continues falando aos nossos corações e que possamos ser uma igreja que esteja disposta a ser uma igreja profética, que vá de encontro aos valores equivocados que o mundo que nos rodeia está nos ensinando, e que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me de acordo com a tua soberana vontade. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.